Olá, seja muito bem-vindo ao Grosscast, podcast oficial do Grupo Gross. E hoje eu estou aqui na unidade de Sapucaí do Sul, no nosso espaço social, um cenário novo, com dois jovens bailarinos e grandes profissionais, grandes pessoas que são, né, dois grandes talentos que a gente tem aqui no grupo para compartilhar hoje sobre as suas trajetórias, histórias, e temos muitas histórias. Então estou com o João. João, seja muito bem-vindo. Obrigado. Oi, gente. Gratidão pela oportunidade. E com a Julinha. Oi, gente! Muito obrigada, eu amei o convite. Gente, os dois têm uma história muito parecida e eu sempre achei muito linda a conexão que eles têm, assim. Então a Ju tá aqui com a gente desde os seus 4 aninhos de idade, com 6 anos já estava dançando solo e sempre foi muito intensa, né, a participação da Ju aqui. Então a gente viu a Ju crescer literalmente, então participou de muitos projetos, de muitos intercâmbios e agora também tá começando uma nova jornada também como prof. E o João, a gente conhece desde bem pequenininho, também começou a dançar muito cedo, então a gente acompanhou essa trajetória do João, encontrava o João nas coxias, né? Quando a Júlia tava lá dançando, a gente encontrava o João também. E tá aí desde 2020, né, conectado com a gente pôde acompanhar nessa fase do João mais de perto. Então são dois talentos que a gente se inspira muito, né, em toda a dedicação que eles têm, tudo que eles vêm construindo. E são meus convidados de hoje para contar para vocês aí, bailarinos que estão começando, também pais, né, que às vezes estão com dúvidas, né, sobre como que é essa jornada, né, dentro da área da dança. Então tenho certeza que esse episódio aí a gente vai se divertir muito com as histórias dos dois. E também conhecer mais, né, esse outro lado da bailarina e do bailarino. Então sejam bem-vindos. E agora eu quero saber, lá do início da jornada, assim, Ju, como é que foi a tua jornada né, dentro da dança? Quais foram os pontos mais marcantes pra ti? Tu começou tão nova aqui. Eu comecei com 4 anos e eu não comecei fazendo aula direto no estúdio, eu comecei fazendo aula lá no Fátima. Então eu tinha a minha babá que me levava e a minha mãe não conseguia me acompanhar tão de perto lá no inicinho por conta de trabalho. E logo que eu vim pro estúdio, foi depois de 2 anos, que eu fui convidada para fazer o primeiro solo. E esse acho que foi um dos maiores marcos na minha trajetória como bailarina. E viajar com o estúdio também, eu participei de 3 intercâmbios com o estúdio já. Então foram 3 viagens extremamente marcantes. Esse ano eu também pude ingressar como prof aqui no estúdio e tem sido um dos desafios maiores, na verdade, da minha vida. E tem sido uma experiência incrível. E crescer com o estúdio é gratificante, assim. A gente parar para olhar, viram a Julinha crescer, mas também eu pude crescer junto com o estúdio, pegar todas as fases. Muito bom, e a gente se orgulha muito. E o João também teve uma história muito parecida com a Ju, né? Começou bem cedo. Com 4 anos. Com 4 anos também. E como é que foi, assim, João, dentro da tua trajetória? Qual foram, assim, os momentos mais marcantes? E qual foi aquele momento que tu pensou assim, nossa, é isso, sabe? Quando que tu te despertou, assim, pra isso? Que, tipo, é isso que eu quero, assim. Eu comecei a dançar que nem a Ju com 4 anos, mas não aqui no estúdio. Eu comecei no estúdio de fora e eu tinha muita vergonha de fazer aula. Eu fazia aula do lado de fora da sala de dança, junto com a minha mãe. E daí cada semana eu ia entrando um pouquinho mais dentro da sala de aula para perder a vergonha. E a partir dali eu tive o primeiro solo. A minha mãe estava junto com na coxia comigo, no meu primeiro solo do Peter Pan. E ela não viu o meu solo, ela ficou rezando de olho fechado pra eu não sair da coxinha e fugir. Que legal! Nossa, que história legal. E daí eu entrei aqui no estúdio, mais velho, quando eu quis realmente me especializar. E a partir dali, não sei quando que a dança se tornou algo tão importante, só foi fluindo. Foi fluindo. E vocês já tiveram, assim, né, que abdicar de muitas coisas, né, por essa vocação, paixão de vocês, né, de desenvolver a arte, porque hoje vocês desenvolvem a arte de uma forma que ocupa um espaço grande dentro da agenda, da vida de vocês, né, então é algo muito, que ocupa um espaço enorme que vocês dedicam muito para isso. E já ganharam muitos prêmios, tanto um quanto o outro, mas qual foi aquele prêmio, aquele reconhecimento que foi aquele que mais satisfação trouxe, mais orgulho, assim, nossa, fiz um bom trabalho, assim, sabe aquele momento de recompensa? Qual que foi pra cada um esse momento? Pra mim foi a primeira vez que eu fui pra Joinville com um solo de Escobar, um Lembrança.
E foi um momento muito gratificante, porque saber que tu tá, tipo, entre os melhores ali é muito bom. E ganhar pódio no primeiro Falcão de ano. Joinville, como não, né? A Ju também. E a Ju, olha que coincidência, é muito parecido, assim, que o João já foi pro Falcão e a Ju foi a primeira da escola que participou de Joinville, né? Foi a primeira vez que nós fomos aprovados para Joinville. Sim. Foi com a Julinha no meia ponta. Sim. Que foi em 2018, 2019. 2018, é. Mas eu acho que o maior marco é um marco, uma conquista, na verdade, recente, que foi ter ganho melhor bailarina no dançando. Foi algo que eu não esperava. Estava trabalhando muito, mas não imaginaria que viria nesse momento. Então, esse foi um dos maiores marcos. E vocês sentem, assim, que as coisas maiores acontecem quando a gente não tá esperando, assim, aquilo? Ou como é que foi esse processo, assim? Porque é uma coisa que se deseja, né? Um bailarino, que bailarina não deseja estar no palco de Joinville, né? E que bailarina que não deseja ganhar a melhor bailarina num festival, né? Então, com tantos talentos, com tantas pessoas, então, é um conhecimento muito legal. Mas o que vocês sentem, assim, que quando essas grandes conquistas aconteceram, foi algo que eu tava naquela expectativa, não tava? Sentiu que algo mudou na tua rotina, no teu pensamento, na tua maneira de se preparar para essa conquista? Sim, eu acho que baixar a cabeça e trabalhar sem estar olhando o que o coleguinha do lado tá fazendo, sabe? Ou se preocupando, sempre me inspirando, mas não me comparando, me colocando para baixo, ou pensando o que ele tá fazendo que eu posso fazer. Não, o que eu vou fazer para chegar nesse lugar, sabe? Sim. Então, acho que esse foi um ponto-chave, que é baixar a cabeça e trabalhar, fazer o teu trabalho ali com muito pé no chão. E, inclusive, gente, teve um momento que a Ju estava, assim, desanimada. Deprê, será que é isso? E a gente conversou muito, né? E é interessante a gente pensar, porque às vezes pode ter uma pessoa que está nesse momento. Às vezes está naquele momento, assim, nossa, eu gosto muito, eu quero muito. E às vezes parece que as coisas não estão acontecendo. Então, aquele desânimo, assim, será que eu quero mesmo? Será que eu tenho vocação para isso? Será que eu tenho talento? Será que eu sou capaz? E a gente conversou muito sobre isso, assim, né? Que a gente tem essa proximidade. Sim. E eu lembro de eu falar assim, cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Eu lembro que a Ju tinha um dueto, né? Que ela teve o primeiro solo, que eu fui a coreógrafa desse solo, depois ela teve um duo. Tinha 8 anos, 8 anos. E eu lembro que nós precisávamos ensaiar muito para aquele duo, o do João e Maria, até depois vamos colocar um takezinho do João e Maria. João e Maria, e ela estava com a Gabi, esse duo, e daí eu lembro que ela me encontrava, assim, de manhã, a gente ensaiava todas as quintas-feiras. E ela marcou uma reunião comigo para perguntar por que nós não estávamos na terça se eu estava no estúdio na terça-feira. Eu disse, não, Júlia, a dificuldade é que a tua mãe tem como trazer, a mãe da tua colega não tem. Então deixa que eu vou conversar com a mãe da minha colega. Eu fui conversar. Então essa vontade da Júlia, né, essa vontade, assim, de vamos se preparar mais, vamos treinar mais, eu quero mais, quero mais, quero mais. E daí quando a gente teve essa conversa agora nesse momento, eu disse, cadê aquela Júlia determinada, aquela Julinha determinada, né, que passava por uma dificuldade e ela dizia, vamos treinar mais? Vamos se preparar mais, né? Eu disse assim, que saudade daquela Júlia, onde ela tá aí dentro, ela tá aí. Então, assim, foi muito lindo ver, assim, esse ano, essa volta, assim, né? Que ela saiu daquele lugar, assim, de, não, vou acender, vou confiar, vou me reconectar com a minha... acreditar. Vou acreditar de novo. Esse acreditar te deu muita força pra trabalhar. Então, a gente viu, assim, também vem a questão, né, de momentos da vida. Sim. E que ela baixou a cabeça e eu vou trabalhar. Né? Isso. Se é isso que eu quero, parabéns. Lembrei dessa nossa conversa, que fique aí, né? O insight, às vezes a gente tá naquele momento de bobeira, assim, meu Deus, e agora? Assim, volta lá. Volta, conversa contigo mesmo. Pra aquela chama, assim. E, João, tu teve algum momento, assim, mais difícil, que tu pensou assim, ai, não quero mais, tá muito difícil... Porque não é fácil, toda a rotina de ensaios, toda a dedicação. Ainda mais vocês estão jovens, né? Que devem ver os colegas de vocês na escola com outra realidade, com uma disponibilidade extremamente maior. Mas eles não, eles têm rotina de ensaio, eles têm rotina de aulas, é participação em festival, é viagem, é workshop. Então, às vezes é ensaio doente, né? O João teve um momento também que ele tava muito ruim, né? De questão de saúde mesmo. E ele vinha, ele passava mal, às vezes no ensaio, mas ele tava ali, sabe? Então, olha quanta coisa tem que superar. E teve algum momento, assim, que tu pensou assim, ai, acho que não é pra mim. Teve algum momento, assim, de reflexão mais difícil? Eu acho que quando eu descobri que eu
tive anemia, que eu tava com, acho que, 13 de ferro. Tava bem Imagina. embaixo. Eu quase tive que fazer transfusão de sangue. Foi nessa fase aí, tipo, eu vinha pra aula, eu fazia a coreografia, saía do meio, começava a ter crise de ansiedade, porque parece que eu tava exausto, eu dava mais do que eu tinha. E daí eu começava a ter ansiedade, daí eu comecei a ficar mais triste, que eu não conseguia acompanhar, e eu tava não era mais a mesma coisa de antes. E depois descobriu que era anemia e que... Uhum. Que loucura, né? E daí como é que foi, assim, quando... em que momento que tu conseguiu retornar pra isso? O que que fez tu despertar de novo, assim? Porque quando a gente passa por um momento difícil, a gente precisa de uma ajuda, né, pra despertar. Eu acho que a gente tem que respeitar a nossa evolução. Mas a gente sempre tem altos e baixos. A gente não pode pular esse baixo, porque esse baixo aqui pode ser uma oportunidade de a gente crescer mais futuramente. Pega a dica. Maravilhoso. Muito bom. Gente, agora eu quero que conte um perrengão. Porque não é só de glamour, só de prêmios. Tá longe de ser só glamour. Então, para aí e pensa. Pode ser em festival, em aula, sabe aquele momento de assim, meu Deus, que perrengue! Qual o perrengue que vocês lembram, assim, que mais marcou a trajetória de vocês? Quer começar? Posso começar? Pode começar. A primeira vez que meu primeiro solo de Escobar, passei pro desterro no palco aberto. E daí um dia antes eu fui pra praia. E daí eu fui pra praia, depois ele, no dia de me apresentar, ele me entregou a roupa. E daí era uma sunga e um casaco. E eu experimentei, eu saí do banheiro e ele gritou assim comigo, João, o que é isso? Tu tá monocromático. A partir daquele dia, eu nunca mais tomei banho de bermuda. Banho só de bermuda. Foi na praia, né? Foi. E o João tomou um torrão, o João tava de bermuda. E tomou um torrão, perrengão. Ai, muito engraçado, mas até hoje não tem quem contou essa história que não lembra dessa história. E tu, Ju? Ai, é o perrengão que a gente viveu juntas. É o do Sunday, que marcou a vida. A gente foi pra que festival era? Brasil vem dançar. Brasil Vem Dançar. Faz muito tempo. A minha mãe não ia comigo, tava trabalhando. E a Grace, Já começou assim, né? A Júlia com 7 anos. independente. Com 6 anos, com muita vontade, muita vontade, muita vontade, muita vontade, muita vontade. E disse assim, seguinte, eu preciso de uma solista no infantil, né? Um festival de dança, ela vai precisar ensaiar mais. Daí a Sônia disse, não, ok, não, mas não tem tempo agora, mas acho que não, acho que ela não quer isso ainda. Não, acho que não, muita responsabilidade, acho que não. E a Júlia, quero. Disse, mas por favor, eu preciso, né? Eu vou representante. E a Júlia, quero. E ela disse, não, tá, mas eu não tenho como ir ao trabalho. Eu disse, eu levo, eu busco em casa, eu largo em casa. Por favor. E daí a Ju nós fomos, é sobre minha responsabilidade, a Júlia. E depois do almoço, vamos tomar um sundae. Por que não, né? Uma sobremesa depois do almoço. Deu assim, meio da tarde, final da noite. Eu lembro que tava muito quente o dia. Começou a passar Uma mal. dor de barriga. E eu assim, será que eu falo ou não falo? Eu falei, vou falar pra Grace, né? E a Grace, eu também tô com dor de barriga. E as duas passando muito mal. E eu tinha que dançar ainda. Não, não parou por aí o perrengue esse dia. É. A gente Dançar. passou mal. E eu pensei, meu Deus, com uma criança pequena, que eu fui dar pra quê? Da Sunday pra criança? Porque, né? Porque eu não perguntei pra mãe. Passando mal, as duas passando mal. E daí, quando a Júlia começa a melhorar, só que assim, ela tinha 7 anos. 7 anos, na verdade, 7 anos. Uhum. Isso, nós chegamos lá pela manhã pra fazer a passagem de palco. 9 horas da noite, a gente sentada na plateia esperando. A Júlia dormiu. Só que a Júlia dançou às 11 horas da noite. E quando veio a Júlia dormiu, eu disse, meu Deus, ela passou mal, ela dormiu. Não foi tudo, assim. Daí, um pouquinho antes, uns 30 minutos, eu acordei ela, vamos, acorda. Agora tu vai dançar, Acorda, né, filha? entrou, dançou e deu tudo certo. Mas, gente, que história. Bem, Nunca mais eu dei nenhum sorvete pra nenhuma criança sem perguntar pro pai e pra mãe antes. Gente, e agora pensando assim, você já participou de muitos festivais, de muitas experiências. Qual foi a experiência, assim, que foi mais gostosa de todas que vocês já viveram, assim, mais... Nossa, que experiência marcante pra mim, assim. E por quê? E por que acha que essa experiência foi mais marcante? IAGP. O IAGP. IAGP. Foi... eu confesso que eu achei que ia ser um pouco mais tenso, sabe?
Mas eu senti que no dia tava tudo muito leve. Tava gostoso, tava tranquilo. A gente fez uma concentração muito conectada mesmo, muito... Tava todo mundo muito entregue ali naquele dia. E a GP é o sonho, acho que, de todo bailarino, né? Então, viver esse sonho com o meu grupo de amigos também foi... Em Nova York. Foi incrível, né? Nova York. Aham. Acho que foi um... E assim, do IAGP, assim, qual foram os pontos, assim, que mais te marcou, assim, além do dia da apresentação, assim? Essa experiência toda em Nova York, que foi recente, né? Foi agora em fevereiro. Este ano, agora, quem não sabe, neste ano a gente participou em Em abril. em abril da final do IAGP em Nova York. E a Ju viajou com a gente, então viveu toda essa experiência, né? Foram 10 dias, uma imersão em várias escolas de dança, IAGP, musical. Então, o que mais? Como é que foi a experiência pra ti, assim? O que mais te marcou na experiência, além do dia da apresentação? Que foi o grande momento, né? Eu acho que uma aula que a gente fez na Steps, que foi de jazz musical. E fazia muito tempo que eu não fazia uma aula de jazz musical. Sabe quando tu te solta e fala, nossa, que delícia. Essa foi uma aula foi desafiadora. Foi bem desafiadora, mas ela foi bem marcante, assim. Acho que não só pra mim, como pro grupo todo, no geral. Foi uma aula bem gostosa de fazer. E pra você, João? Qual foi o momento, assim, mais... Ai, que momento, que experiência legal. Ai, foi Joinville, com certeza. Joinville. E tem algo em Joinville, assim, diferente? Alguma coisa, assim, que... aquele momento, assim, tu... Foi no palco? Ou foi... Como que foi? Pra mim, a melhor parte de Joinville é quando tu tá dançando naquele palcão, tu terminou a coreografia, acende a luz e daí tu agradece, as pessoas começam a enlouquecer, daí apaga a luz, tu sai com felicidade no peito e muita gratidão. É uma explosão de energia, É. né? Aquela imensidão, tu vê as pessoas que a gente admira do Brasil todo lá. É uma vibe única, né? E a gente morreu de orgulho, gente. O João dançou 2 vezes no palcão de Joinville. E a primeira vez já foi assim, meu Deus, João, que incrível. O João, ele é um talento, ele é uma alma que transcende também dançando. A gente olha e fica assim, meu Deus, incrível. Os dois, né, são talentos, assim. E ele foi lá em Joinville com toda a sua maturidade para a pouca idade que tem, toda a sua entrega, toda a sua humildade. Então, assim, parabéns. Foi muito lindo, tanto no primeiro ano. E no segundo ano, gente, ele tava numa paz. É como se estivesse numa bolha, assim, sabe? Nada abalava. Assim, sabe aquele artista zen? João. Aquele artista zen, assim. Então, entregue, curtindo, né? Comprometido. Parabéns. E quem ficou aqui, os nossos amigos, a gente fez uma noite do pijama pra assistir o João dançar. E depois que ele saiu do palco, eu mandei vídeo, mandei áudio, gritando, tipo, o que foi isso? Todo mundo morreu de orgulho, Nossa. morreu de orgulho. Surreal. Voltando no assunto ali da bolha, quem me deu essa dica foi a Ju, falando no Swing Dança, falando que pra imaginar que eu tô dentro de um círculo de proteção, onde tudo que tem dentro é só coisa boa, e deixar tudo de ruim pra fora. Isso é uma dica muito importante pra mim. E sobre a humildade, eu acho muito importante o artista ter humildade, porque no mundo da dança existem muita pouca gente. A arte é muito pequena, principalmente aqui no Sul. E quando a gente não tem humildade, parece que diminui a quantidade de gente que se apoia na arte. É verdade. O vibrar pelo outro, né? E saber, né, que a gente tá sempre aprendendo, né? Então a gente vai estar sempre aprendendo, pra todo sempre. Então a gente descobriu alguma coisa agora, mas quantas coisas a gente nem descobriu, a gente nem sabe que não sabe ainda. Né? Então acho que levar isso nos fortalece, porque a gente fica mais aberto para evoluir, né? E o mundo tá evoluindo, tudo tá evoluindo. Então parabéns por trazerem sempre essa essência. E, gente, conta da rotina de vocês. Como é que é essa rotina de aula e da aula e escola? Ah, meu Deus! Meu Deus. Como que é a rotina de vocês, assim, no dia a dia? Que as pessoas olham, às vezes, olha, encontram vocês nos festivais, né? Eles assim, olha, que bacana, que lindo o trabalho deles, como admiram vocês. Vocês são jovens, tem muitos bailarinos que admiram vocês, assim. Mas eles devem pensar assim, mas como que é a rotina? Será que fazem sua aula? Será que eles se alimentam de quê? O que eles fazem? Como é que é isso? Como é que é? Conta pra nós. A rotina e também dicas dentro da rotina, né? Porque como é que acontece?
É bem puxada. A gente acorda cedo pra ir pra escola, volta meio-dia e pouca, e daí a gente já começa a fazer aula, e daí a gente tem que preparar a aula pra dar, e essas coisas assim. Fora o deslocamento, que o É. do João, ele é É. um pouco não, bem maior que o meu, sim. porque eu moro a 4 minutos do estúdio. Eu moro a meia hora do estúdio. Então, é outro É, deslocamento. o mais deslocamento ainda. Mas eu tô no meu último ano e tem sido um dos anos mais puxados, assim, na escola. E administrar com as aulas que eu tenho pra fazer, com a escola, as aulas que eu tenho pra dar, planejamento, tá sempre estudando, aprofundando, muita informação. E às vezes eu esqueço a idade que eu tenho. Sabe quando se eu te dar conta, eu falo, nossa, tem 17 anos, tipo, peraí, acho que eu vou aproveitar um pouquinho, sei lá, no final de semana. Quando não tem ensaio, ou se eu do ensaio, eu vou aproveitar. Mas na rotina, eu vou pra escola, chego, almoço rapidão, ou almoço aqui no estúdio, venho na terça e na quinta, né? Faço 1h30 de balé, 1 hora de jazz, tenho um intervalo, daí depois já faço a monitoria ou já dou aula. E é um ciclo. ciclo infinito. E me diz uma coisa, dentro desse ciclo infinito aí, ele vem energia, porque tem sonhos, tem ambições, tem desejos, tem algo assim que vocês possam estar compartilhando, assim, que vocês sonham, que vocês buscam. Eu cheguei num momento onde eu consigo visualizar uma carreira que eu pretendo seguir. Óbvio, hoje a Júlia com 17 anos falando que eu me apaixonei pela docência, assim, ao longo desse período que eu fiz de monitorias aqui no estúdio. Anos de monitoria, né? Começou muito 4 nova. anos de monitoria. Eu comecei bem novinha. Então, hoje eu me vejo trabalhando muito focada em sala de aula. Em estudar para ser professora. Principalmente de balé. Que, inclusive, o lado da Júlia bailarina puxa pro jazz. Eu tenho uma paixão imensa pelo jazz. Mas a Júlia prof gosta muito do balé. Não enxergo eu dando aula de jazz, por exemplo. Legal. E você, João? Sonhos, ambições? Eu sonho enquanto meu corpo e minha idade permitir ser bailarina, eu vou ser bailarino. Preferência sempre ser bailarino, porque depois eu quero voltar aqui pro Sul para ensinar tudo que eu aprendi, porque aqui no Sul a gente não tem tantos nomes fortes. E é muito desvalorizado. Então, o sonho é seguir como bailarino, buscar fazer bagagem, criar história. E no futuro ser um professor. Ai, lindo, muito bom. E, pessoal, assim, vocês trabalham com os grupos, né? Então, as modalidades que vocês envolvem, vocês dançam com o grupo e também tem o papel de solista. Como que foi, assim, como é que foi a situação daqueles momentos que não deu certo? Como é que foi a sensação? Como é que foi lidar com aqueles momentos que não dão certo, né? Eu tô lá como solista e não aconteceu, não rolou, por infinitas situações. Como que vocês lidam com esses momentos? Tem alguma história, algum momento pra contar? Ano passado, no prêmio Curitiba na Dança, foi a primeira vez que eu não me classifiquei como solista. E foi uma frustração muito grande, muito grande mesmo, de reagir como uma criança, assim, só sentar, chorar, e já tava naquela minha fase que eu já não acreditava tanto em mim. Então, pensando, meu Deus, eu não sirvo pra isso aqui, o que eu tô fazendo da minha vida? Só que se eu tivesse passado por isso um pouco antes, eu não lidaria da forma que eu lidei com 16 anos, por exemplo. Então, a minha mãe teve que sentar comigo, conversar e falar: que bom que isso aconteceu. Porque em algum momento isso ia acontecer. Foi mais tarde do que na maioria das vezes, ou o que acontece com a maioria das pessoas. Mas talvez tu aprenda de uma outra forma agora. Como que tu vai lidar com isso e entender que não é porque deu errado que tu não é boa ou que tu não serve, né? E não também porque teve a premiação que agora eu sou o melhor do mundo? Não. Ou porque eu não me classifiquei, por não ter me classificado, eu sou eu sou péssima. pior. Não. Às vezes até é um sinal pra gente baixar a cabeça e aprender. E aprender. Às vezes é tipo, eu não ganhei porque faltou algum aprendizado pra eu mostrar no palco.
Pra mim, acho que sempre tem alguns, no momento do solo tu tá apresentando, sempre tem às vezes algumas cagadas que tu faz, erra um espaço. E eu acho que daquele espaço tu não precisa sair só, tipo, chorando porque tu errou aquele passo. Porque tu pode ter feito o resto incrível e só fez uma cagada no passo. Sim. Foi E um tipo, movimento. e tu perde todo aquele momento incrível que tu apresentou, que tu se entregou, só porque tu errou Pensando no momento. naquele passo. E como isso é normal para nós artistas, Nossa, né? Muito. Eu lembro que quando a gente dançava bruxas, acho que foi até no Brasil Vem Dançar, eu lembro que eu me senti muito madura, porque eu caí no palco e daí sempre falava, caiu, continua, Aham. improvisa, vai. Eu lembro que eu me senti muito madura e que eu saí assim, nossa, arrasei, porque eu caí, fiz um rolinho, continuei. Imagina a cabeça da criança com 8, 9 anos, achando, arrasei, caí e continuei, eu levantei. Muito bom. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos. Qual foi o melhor festival que vocês já participaram? Meu Deus, difícil, hein? Difícil. Mas tem que dizer. 5, 6, 7, 8. Ah, o João já respondeu várias vezes, Ai, né? tu falou Ah, não. várias Não vale vezes. Joinville. Não vale Joinville. Eu não vou falar EGP também. Não vale Joinville, não vale EGP. Melhor festival que tu te sentiu como bailarina assim, nossa, foi muito bom participar desse festival. Esterro. Verdade? Esterro. Aham. Ó, o Desterro nos patrocina aí, manda um apoio, Desterro. Manda uma camiseta. Qual foi o solo preferido? Pensa muito, que vem primeiro. O que veio primeiro é o atual. Além das loucuras que eu já fiz. Eu acho que eu não tenho sempre um favorito. Não é um Mas favorito, é o mas é um que primeiro. tem um carinho. Eu acho que é o Ou Pequena Pérola, não sei. Ainda Lembro, George. Ainda lembro. Ótimo. E outra pergunta. Se pudesse dançar em qualquer lugar do mundo, onde que vocês dançariam? Nova York. Nova York. Acho que na Rússia. Na Rússia? Olha! Exótico, gostei. E coreografia em grupo onde tu mais se sentiu bem dançando? Qual coreografia? De grupo. Bah, agora apelou. Ai, que foram tantas, né? Uhum. Vou lembrar de uma. Uma de grupo. Tem uma, mas eu acho que não vai ser a mesma que a tua. 5, 6, 7, 8, Ju? Ego. Ah, não. Eu tenho. Acho que. Ego, eu gostei de dançar ego. Acho que seja Menos Respeito. Uhum. Porque eu adorava a parte que eu tinha ali, que eu explodia, assim, sabe? Gente, João. Gente, Ele se transforma no palco. naquela parte, quando o João tinha aquele momento, parecia, gente, sério, que a alma saía do teu corpo ali, né? Era uma entrega, uma coisa que se soltava, assim, gente, uma coisa que eu tinha transcendia naquele momento, né? E era uma entrega muito genuína, né, João? E eu sempre senti um alívio naquela parte, porque era bem na época que eu tava no pico da minha anemia. E sempre eu morria na dança, sempre eu morria, eu perdia a força, eu não conseguia fazer o movimento, naquela hora parece que eu me renovava. Olha, muito bom, muito bom. Gente, uma personalidade da dança nível nacional. Vocês estão pensando muito, gente, é papo que vem. Acho que a gente vai falar mesmo. Não, João primeiro. Ah, Olha, Se não falar, eu vou falar. tá, fala aí. Érica Novak. Érica, que você fala, eu sabia? Ah, pra mim ela é A diva. Diva. a mãe de jazz. Aham, maravilhosa. E se você pudesse tirar algum problema do mundo, qual problema que vocês tirariam do mundo? Preconceito. Eu acho que eu se culpar demais pelas coisas também. E digamos que agora apareceu o gênio da lâmpada e o gênio da lâmpada diz: eu concedo a você um desejo. Qual seria o desejo? Um só. Qualquer desejo. Pode ser um superpoder, qualquer coisa. Qual o desejo?
Um desejo. Energia infinita. Eu queria ter energia infinita ou que o dia pudesse ter mais de 24 horas. Eu não gosto de dormir, eu não gosto de dormir, eu gosto de ficar acordada. Eu acho que tirar. Eu tenho muito medo de decepcionar as pessoas que estão do meu lado. E eu gostaria de tirar esse fato, sabe? E isso me faz diminuir, sabe? E ficar mais. Acanhado. Acanhado pra não decepcionar. Muito bem. Ai, são tão lindos. E tu, se pudesse fazer um pedido pra Um gente? pedido. Ai, eu acho que eu tiraria a fome do mundo, né? A fome, eu tão pensei na difícil. fome. Eu fico tão difícil a pessoa pensar em, primeiro, ser uma boa pessoa com fome. Imagina uma pessoa desesperada com fome, como é que tu vai conseguir pensar? Como é que tu vai conseguir ser uma pessoa legal, sabe, morrendo de fome? Sim. Já perceberam como a gente fica desesperado com fome? Então, eu acho que eu tiraria a fome. E, gente, algo que eu juro que eu já visualizava isso há muito tempo, e os coreógrafos aqui sabem disso, era um dueto destes dois, e esse ano aconteceu. Acho que eles têm uma energia, assim, juntos, assim, muito linda, assim. Acho que vocês têm uma conexão muito linda, eles têm uma amizade muito linda. Então, eles mesmo sem dançar um duo, a gente já via esses dois num duo. E como é que foi a experiência esse ano com o primeiro duo? Como é que foi o processo? Contem da coreografia, pra vocês como é que foi. Eu acho que a gente ficou muito feliz, porque era uma vontade dos dois Muito ter grande. um duo juntos, mas não tinha acontecido, enfim. E quando veio, confesso que pegou de surpresa, eu não estava esperando. E aí ficou muito feliz. Tem sido uma experiência muito gostosa, assim, de... E acho que foi muito fácil o processo de criação, porque a gente já tinha uma conexão. A gente, com esse duo, a gente aprendeu mais sobre a gente juntos. Né? A gente foi explorar. Inclusive, muito obrigada, Graci! Maravilhosa. Que uma coreógrafa. A coreógrafa, A coreógrafa, né? né? A coreógrafa A ainda. coreógrafa. E olha só, se vocês fossem, a gente muda muito a cada ano, né? Principalmente vocês que são jovens, devem olhar pra vocês assim no ano passado, há 2 anos atrás, e você, nossa, como eu mudei, como eu transformei. Agora a gente vai fazer um momento que vocês vão mandar uma mensagem, a gente vai mandar uma mensagem pra Julinha daqui 3 anos. E o João vai mandar uma mensagem pro João daqui 3 anos. Qual é a mensagem que vocês mandam pra vocês do futuro? O que tu espera, assim, olha, ó, como se fosse eu, tá? O Grace do futuro, né? Eu quero, te desejo, eu espero. O quê? O que tu mandaria pro teu futuro? Eu desejo muita prosperidade e uma carreira muito bonita contra o bailarino e para não me rebaixar quanto trabalho, que eu quero trabalhar como eu tenho uma paixão por nutricionista, eu quero ser nutricionista também. Eu quero trabalhar como nutricionista, bailarino e quero ter a minha escola de dança que eu tenho e quero fazer tudo crescer. A Júlia, daqui 3 anos, vai estar na metade do curso de psicologia, acho que surtando. E eu espero que tu ainda tenha essa vontade de fazer uma pós em psicopedagogia para continuar trabalhando em sala de aula dentro da dança e que tu cresça muito como professora, mas principalmente como humano. Muito bom. E agora nós vamos pro isso ou aquilo. Tem que ser rapidinho. E vem rapidinho na cabeça. Ju, balé ou jazz? Dá pra ser os dois? Não. Ah, depende. Como bailarina jazz. Balé ou jazz. João, piruetas ou saltos? Piruetas. Lírico ou musical? Lírico. Improviso ou coreografia ensaiada? Coreografia ensaiada. Contemporâneo ou hip hop? Hip hop. Solo ou duo? Solo. Uma sala cheia ou uma sala vazia? Cheia. Sai pela manhã ou pela noite? Pela noite. Música clássica ou música pop? Pop. Figurino extravagante ou minimalista? Minimalista. Um espetáculo intimista ou uma grande produção? Grande produção. Ficar no palco ou nos bastidores? No palco.
Luzes intensas ou um cenário bem elaborado? Luzes intensas. Dançar pra competir ou pra emocionar? Emocionar. Técnica ou expressão? Expressão. Muito bem, muito obrigada por participarem. Que vocês sigam sempre brilhando, crescendo, acreditando no potencial de vocês, que eles são muito potentes, inspirando também. Vocês nos inspiram, né? Todos os amigos ao redor de vocês. Então a gente deseja que vocês cresçam cada vez mais, alcancem todos os seus sonhos e sigam sempre com essa essência linda que vocês têm e com essa amizade linda também. Um tintim é nosso momento. Então, Bebê, né? muito obrigada pela sua presença aqui no Grosscast. Espero que você tenha gostado, se divertido com a gente. E toda semana temos episódios novos aqui no nosso canal do YouTube. E até o próximo episódio. Esperamos ver vocês mais vezes aqui com a gente. Tchau, tchau! Tchau!